mundo passa por esse problema, guerra de preço. Não é só a capital que tem isso, não, né? Mas tem a primeira pergunta aqui, né, que ele fala, se eu colocar, Fábio, a margem, né, a margem que eu preciso colocar, eu fico fora do mercado, porque aqui na minha cidade a turma põe aí 20% de margem. Tá. Primeiro eu preciso entender, ele está falando de produto ou serviço? Essa é a primeira pergunta. De produto. De produto. De produto. Tá. Sim. Então vamos lá. Hoje, produto, até para vocês entenderem, com a pandemia, ela acelerou 500%. Hoje, a parte de produtos, independente do negócio que for, ele está sendo feito da seguinte forma. Os grandes, quando eu digo os grandes, são, vamos falar de pet shopping, os pet shoppings de grande consumo, os maiores marketplaces aí, tem esses pet shoppings, eles compram numa maior quantidade para que eles tenham a sua margem rentabilizada. Só que a negociação é feita direto com a empresa. Já os pequenos e médios pet shoppings, eles compram de quem? De distribuidor. Distribuidor. Então, primeiro Sim. passo, o distribuidor, ele não tem a negociação que tem um grande fabricante. Ele não tem, porque o fabricante, ele está com a negociação ali, ele repassa para o distribuidor passar para nós. E aí nós vamos revender o produto. É uma cadeia, né? E essa cadeia, muitos estão ali também pegando uma fatia, né? E tem muito distribuidor que usa a seguinte frase: olha, nós temos uma negociação que o fabricante garante para nós que você vai ter uma margem maior do que essas lojas grandes. Sim, é verdade isso. Desde que você compre essa quantidade que você compra. Agora, se você comprar a quantidade que o fabricante dispõe de desconto para uma rede grande, a sua margem vai ser muito maior. Então, a gente sabe que a gente compra 10 de um item, um pet shopping grande, ele compra 1.000, 2.000. Com certeza, a margem dele vai ser maior. E o preço hoje, médio de mercado, hoje, mesmo se a gente colocar pequenos produtos, a gente coloca, independente da cidade que você tiver, um produto que trabalhe com um markup abaixo de 30% em produto, hoje não é viável para um negócio. Abaixo de 30% não é viável. Sim. Por quê? Porque tem todo o custo em cima disso, você tem os impostos, né? Você tem a taxa de cartão, você tem a sua taxa de operação. Sim. Então, só esses 3 itens já encarece o produto. Então, você que é o pequeno, você fala, poxa, eu nunca vou conseguir competir com o grande. Eu falo, sim, você consegue competir com o grande, mas de outra forma. Agora, na briga por preço, você sai perdendo. Sempre vai sair perdendo. Ô, Fábio, e vamos supor, é um pet shop numa cidade pequena, certo, onde, na grande maioria das lojas, trabalha com margem pequena, e está preocupado mais em questão de vender quantidade e não olhar para essa parte que é importante, que é o lucro, que é mais a venda, vender e não pensa no lucro. Assim, vender barato, né? Tá. A venda do barato, a gente tem que entender o seguinte: se a venda dele é rotativa e ele quer vender por preço, ele quer brigar por preço, qual que é o segredo da negociação? É você entrar em contato de preferência, com a empresa que vende o produto, não com a distribuidora, porque aí sim, se você tiver grana para comprar e para poder aguentar, você vai pegar um preço mais baixo e você consegue repassar ele num preço de mercado. Agora, se você pega de uma distribuidora e você vai abaixar o preço só para você poder girar o produto, eu não aconselho, porque você vai dar um tiro no pé. O que acontece assim, eu faço as mentorias, de cada 10 pet shoppings, 11 estão com esse problema. Porque eles se equiparam o preço de produtos, com as grandes marcas, com os marketplaces, e aí os marketplaces
marketplace, na minha opinião, é muito bom para o cliente final, mas ele é desigual para nós que trabalhamos em loja. Por quê? Um exemplo, no Paraná, os tributos são X. Em São Paulo, o tributo é Y. Sim. Quando eu compro um produto do Paraná para chegar aqui, eu tenho que pagar a substituição tributária. Agora, se eu compro pela internet para eu receber esse produto, eu não preciso pagar a substituição tributária. Então, e aí eu olho ali na internet e falo, olha, a ração está R$50. O meu custo, às vezes, é 45. Não faz sentido eu vender. E aí o pessoal fala assim, tá, mas como eu faço para resolver? Que eu acho que é a pergunta que todo mundo faz. Primeiro, trabalhar com marketing saudável. Marketing. Segundo, trabalhar com uma margem saudável. Margem saudável. Sim. Hoje, um produto no mercado pet, vou falar de pet shopping, abaixo de 30% você está dando um tiro no pé, porque ele não cobre seus custos operacionais. E olha, gente, presta atenção, hein? O Fábio está nos ensinando a não entrar nessa guerra de preço. E terceiro, trabalhar com a necessidade versus, né, oportunidade. O que é a necessidade? Eu dou um exemplo para muitos pet shoppings que eu faço mentoria. Se eu vou receber 10 pessoas em casa, 10 pessoas em casa, e aí eu quero comprar pão e mortadela, ok? Onde eu vou? Sim. Eu vou no mercado, eu vou comprar pão, vou comprar mortadela, porque eu vou receber 10 pessoas. Agora estou só eu e a Maristela em casa. Aí eu vou comprar só eu, porque ela não come isso. Então eu vou comprar pão e mortadela no mercado. Eu vou entrar no marketplace? Não, eu vou aonde? Na padaria. Na padaria do seu bairro. Do meu bairro. Aí você pergunta, quais são as vantagens de comprar numa padaria? Eu vou trazer agora para o pet shopping. Primeiro, na padaria, eu vou pegar, fatiado na hora. Ele fatia do jeito que eu quero, ele coloca numa embalagem legal, eu converso com o rapaz. Então, ou seja, você tem uma experiência numa padaria. No pet shopping, ele tem que funcionar da mesma forma. O produto, ele é o mesmo. Ah, ele está fechado, ele vai mudar. Tá, como é que você muda? Primeiro, quando eu falo a embalagem, é a embalagem final que o cliente vai levar. É muito importante. A grande maioria dos pet shoppings pega aquela sacolinha de plástico assim. Não, pega uma embalagem diferenciada para o cliente entender que ele está levando algo diferenciado. Segundo, quando ele chega num pet shopping grande, normalmente você escolhe tua ração, põe no carrinho e leva para o caixa para pagar. Em um pet shopping pequeno, normalmente você tem uma consultoria da ração. Você vai ter uma pessoa que já conhece o seu pet, você vai ter uma pessoa que entende a ração, de repente ele já completou a idade, está na hora de mudar a ração. Então você consegue gerar essas informações para ele. E outra, num pet shopping grande, é o que eu falei, você paga e leva. Num pequeno, se você tem um sistema, você vai saber qual é a ração do cachorro, de quanto em quanto tempo ele está comendo, qual foi a última que ele levou. Então, o cliente, o quê? Ele paga uma comodidade por X informações que você tem do pet dele. Ou seja, você acaba tendo um atendimento exclusivo para a mesma compra de uma ração. Sim. E a gente tem que pensar sempre, focar naquele cliente que valoriza esse serviço que você presta, né, Fábio? Se você ficar preocupado com aquele lá que vem no seu pet atrás de preço, não funciona. Tanto que assim, ó, eu vou dar um exemplo meu próprio. Hoje eu atendo 2 tipos de cliente. Eu atendo o cliente que acabou a ração e preciso da ração agora, e ele vai comprar comigo. Esse é o primeiro cliente, é o cliente emergencial. Então isso é muito importante, ele é um tipo de cliente. E 2, eu atendo o meu cliente já da loja, que é o cliente que já passa conosco na parte estética, passa conosco na parte clínica, e ele aproveita que ele está ali e já compra conosco. Só que, para você que tem o teu negócio, você consegue potencializar isso gastando muito pouco.
Primeiro, informando para o seu cliente essas informações que eu acabei de citar aqui, né? O acompanhamento, deixar registrado. Você pode ligar para o seu cliente para avisar que a ração está acabando. Lógico, hoje você tem até aplicativos para isso. Hoje você tem ter um atendimento humanizado, né, sim, só que Fábio? o atendimento humanizado você não tem. É isso que eu ia te falar. Hoje você tem os grandes com o quê? Um aplicativo que você coloca a média ali e ele te avisa, olha, está acabando a ração do seu pet. Sim. Não. Quando você tem um pet shopping de porte menor, no humanizado, ele vai ligar diretamente. Oi, tudo bem? Olha, vi que está tantos dias que já comprou a ração. Como é que está a ração dele ainda? A pessoa fala, Verdade. poxa, alguém que se preocupou com o meu pet. Sim. E é uma pessoa, não é uma máquina, porque hoje a grande parte das coisas é feita com máquina. Eu vejo mesmo, Fábio, por experiência minha lá no MyPetC, né, da nossa equipe, a gente ouve muito o tutor falar pelo WhatsApp ou por telefone. Nossa, como que você sabe que está acabando a ração, né? Ontem mesmo eu mandei para um cliente nosso, falando com ele, ele falou, nossa, Lu, eu vou passar aí hoje, realmente, na parte da tarde ele passou. Né? Então, esse é o diferencial que aí, se você tem esse serviço que você presta com excelência, você não precisa entrar na guerra de preço, né? Você ainda tem um a mais, que nem esse cliente, ele ligou. Se você, para os pet shoppings que disponibilizam o carro, você ainda consegue falar, olha, se o senhor desejar, eu posso pedir para o nosso motorista levar aí para o senhor a ração. Depois eu te passo os dados, o senhor pode fazer uma transferência, te mando o link de pagamento para fazer um pagamento através do cartão de crédito. Então, ou seja, o cliente falou assim, ó, que legal. Mandaram mensagem para mim, eles já sabem o que eu preciso, eles já me resolveram a entrega, já está aqui e já me deram opções de pagamento. O cliente não saiu de casa, teve um atendimento humanizado, porque hoje os grandes fazem o quê? Você já tem automatizado. Só que o automatizado, ele é muito bom para te lembrar, mas não necessariamente ele vai resolver o seu problema. Porque às vezes você precisa fazer muito clique, muita coisa. No humanizado, você está naquele atendimento como se fosse um personalizado. Personalizado. Usar uma sigla de um banco aqui, mas é um atendimento personalizado. Então, o cliente se sente mais importante ainda. Ele fala, olha, o meu pet shopping liga para mim e faz a venda para mim. Cuida do meu cachorro. É isso aí. Ó, o Alexandre fez uma pergunta aqui, o Grumer Alexandre. Ele falou, você acha que no atendimento em domicílio, no caso, acho que é banho e tosa, né? Tem que ser mais caro que no pet, Fábio? Ó, vamos fazer uma conta rápida aqui. Eu vou dar um exemplo X. Vamos dizer que um banho custa R$50. Esse banho, para custar R$50, é lógico, você tem por trás os custos do banho. A pessoa sai de casa, normalmente ela pega o carro dela, ela liga o carro dela, leva até lá. Aí chega lá, você vai estar num montante onde você tem os custos elaborados para você fazer essa venda. No caso do pet a domicílio, eu dou o exemplo da pizza. Toda vez que você pede uma pizza, pelo menos aqui na cidade que eu moro, e acredito que seja nas mesmas cidades, se ela custa os mesmos R$50, para entregar na minha casa, eles falam, olha, tem a taxa do motorista, não é? Tem a taxa do motorista. Então, acho muito justo você colocar uma taxa para fazer o atendimento na casa. Então, você que está começando... É um diferencial, né? Uma comodidade que você tem que fazer o tutor entender essa comodidade, né? Para ele entender que, olha, está sendo cômodo para mim e isso tem um custo, né? Diferente do que eu vou levar lá, né? Todo cliente que solicita esse serviço, eu já vou te posicionar. E não é nem 7%, 10%, 100% dos clientes que solicitam esse serviço, eles não estão preocupados com essa taxa a mais, porque eles sabem que o serviço vai ser realizado. Aí eles fazem o quê? Cálculo de tempo. É muito importante você, não digo você saber, mas você ter ideia de quanto custa a hora do seu cliente.
Aí ele vê se faz sentido ele pagar mais para você ir na casa dele, ele não ter a perda de tempo. Sim. Isso aí. É a comodidade, né? Uhum. Aí o Alexandre falou, nunca pensei nisso. Olha aí, olha já, a dica foi excelente para você Muito aí, bom. né? Gente, eu tô amando a live. Dê os corações aí, bora dar os corações. Inclusive, Fábio, gente, essa setinha aqui, a- ó, vocês clicam lá, manda pra galera aqui. Podem fazer pergunta aí das dúvidas se tiverem aí. Isso, é isso mesmo. A interação de vocês é muito importante, sabia? Que cada vez que vocês mandam uma pergunta, o Instagram, ele entende assim, essa live tá fazendo a diferença. Aí ele manda para muitas pessoas, então por isso que é importante a ajuda de vocês, né? Levando esse conteúdo aqui, meu Deus, na primeira pergunta o Fábio já dá assim milhões de informações para nós, né? Para não entrarmos nessa guerra de preço. Nossa, meu Deus do céu. Vamos falar um pouquinho agora de um item importante dentro do pet shop, que é uma pergunta bem bacana. Devo trabalhar com rações que não me dê lucro? Não deixa margem de lucro? Não, eu não trabalho. Hoje, eu vou ser bem sincero. Às vezes a gente, primeiro assim, para os pequenos e médios pet shoppings, eu sugiro que você entenda o teu nicho de cliente. Pela Sim, média do seu cliente, né? No digital a gente fala o avatar. O avatar é isso. é o seu modelo de cliente. Quando você montou a Sim, sua loja, você já sabe qual é o modelo de cliente que você tem. E sim, assim, sim. quem agrada a todo mundo não agrada a ninguém, ok? Verdade. Quem Sim, agrada a todo mundo não agrada a ninguém. Então, o que eu fiz na minha loja, eu sugiro isso porque ele deu muito certo. Em vez de eu trabalhar, nós temos mais de 500 marcas de ração, tá? Não é nem... Muita gente pensa que é 20, muito. 30, mais de 500 marcas. E tá surgindo cada dia mais marcas, né? Eu E deixa o selecionei... tutor maluco. Então, o que eu fiz? Primeiro, eu selecionei por nicho de Sim, cliente. Vou dar um sim, exemplo. Na minha consultoria, na minha mentoria, eu pego um exemplo. Eu pego o seu pet shopping, eu vou mapear os seus clientes. Em cima dos seus clientes, eu vou falar, Lu, olha, você tem 70% o seu cliente é B, 10% é C, 5% é A, então a gente vai até bater. Então, ó, a sua sim, fatia maior é 70%. Então, 70%, se a sua clientela é uma clientela tipo B, lembrando que para ração, não é que assim, a ração eu só vou trabalhar com as mais caras. Não, eu trabalho com as rações que o meu cliente compra. Só que chega sim, uma hora que eu preciso nichar essa ração. Então eu pego a maior quantidade de clientes que eu tenho, que utilizam aquela ração, faço uma negociação com a empresa que me vende aquela ração, e eu trabalho, ó, eu vou falar Fábio, eu trabalho hoje, no máximo, com 6 marcas de ração. 6 marcas de ração. Eu não trabalho mais do que 6 marcas de ração, entre cães e gatos. sim, São 6 marcas de rações. Eu não trabalho mais que 6. E aí você fala, tá, mas eu tenho um cliente que usa isso, que usa isso, que usa isso. Ok. Essa é uma dica muito interessante. Quando você nichar o seu público e você entender a ração que você deve trabalhar, você vai fazer a negociação, vai aumentar a sua margem. Quando você fizer isso, aí sim, eu sugiro você fazer o trabalho de formiguinha, que é o quê? Você ter um pacote da ração que ele compra, você não tem o tete a tete com ele, você vai fazer tem. um trabalho para trazer ele para aquela ração que você quer, para que esse cliente tenha essa ração. Claro, eu pauto muito em 2 fatores muito importantes. Primeiro, eu vou ser 100% correto com o cliente, informar se for Sim, necessário para ele, esse é o primeiro ponto. E 2, eu preciso entregar algo de maior valor do que ele já tem. Nunca de com menor certeza. valor, tá? Sim, Valor não é preço, tá? Pode ser que eu entregue uma ração de um preço menor, mas com um grau de valor maior. Eu não vou entendi. citar nomes aqui, mas tem uma raçãozinha Sim, amarela que vem sim, no mercado
que ela é muito conhecida, inclusive nos Estados Unidos ela é uma das melhores que tem, diferente Sim. da que tem no Brasil. Só que pelo preço que você paga no mercado, você consegue entregar uma ração tão boa quanto por um preço melhor. Preço. Preço Sim, melhor. sim, Ou você, sim. por um acréscimo muito pequeno, você coloca ele numa ração de preço e valor maior. Só que quando isso Maior. é explicado para o seu cliente, então ele não fica refém da ração. O cliente ele Com fica sempre certeza. refém da sua informação. A informação, Sim. ela vende mais do que o preço, tá? Top. Ô, Fábio, aqui fez uma pergunta. Você acha que a culpa de deixar o mercado na situação que está, dessa briga, dessa luta aí realmente é uma batalha mesmo, você acha que o problema é, na maioria das vezes, realmente a concorrência que estraga o mercado? Não. Aí Não. eu vou usar as palavras da Maristela. É Hum, emocional, tá? O primeiro problema é emocional. As pessoas têm um negócio onde elas não fizeram o cálculo de custo, projeção, principalmente quando a pessoa monta o pet shop. O que eu vejo de gente jogando produto fora, porque não soube comprar. Eu vejo gente que gasta 10, 15, 20 mil. E eu falo assim, gente, vocês não gastam 3, 4, 5 mil com uma consultoria para você ter alguém ali para falar, olha, vamos aqui, para orientar você. Eles gastam 20, aí depois que perde tudo, porque na hora que eles o estão... Fábio, a gente vê que muitas vezes não sabe fazer cálculo até de substituição tributária da nota, né? Muita gente E nem aí, do sabe jeito que como é. chega, coloca o preço ali e Normalmente, você aí sabe o que eles fazem? Chega o produto, eles vão na internet, verificam menor e maior preço, fazem uma média e coloca. uma média. Isso é aquele que não tem muita vergonha. Os que têm um pouquinho Sim, mais, sim, que é os mais sem vergonha, talvez eles vão até ligar para os concorrentes por para saber qual concorrente. o preço que eles estão vendendo. E aí Sim. que vem o problema. Porque o problema não é o preço que ele está vendendo. Por que ele não liga para o concorrente, se apresenta e fala, amigo, quanto você está pagando? Essa é a pergunta que eles É, deveriam fazer. sim, sim. Quanto você está pagando? E aí você fala assim, Fábio, mas ele não vai falar isso. Olha, eu acredito que ele deve falar isso. E se ele for ainda parceiro, vocês podem se reunir e fazer aquela compra conjunta que a gente fala, que é quando você une mais de um pet shop, isso é uma dica bem legal, mais de um pet shopping, você compra por um CNPJ, você consegue barganhar o preço dessa ração, ela fica um preço mais baixo e todos têm uma margem de venda melhor. E aí já teve gente que me falou assim, não, mas aí você vai formar um cartel? Não, não tem como formar um cartel. É impossível você formar um cartel. Você pode melhorar a sua margem. Se os pet shoppings fizessem isso, em vez de ligar e perguntar quanto você está vendendo, não. Quanto você está pagando? Em cima desse preço, você começa a brigar com o seu distribuidor para você ter a mesma margem, ou juntar com ele e fazer uma compra conjunta. Existem pet Sim. shoppings hoje que fazem o quê? Às vezes não quer comprar num único pet shopping, ele junta 20 pet shoppings, faz uma compra gigante com uma margem muito grande, e aí na hora da entrega, ela entrega diluído com o preço de cada um. É que toda vez que eu falo isso, os distribuidores ficam um pouco chateados. Mas é uma forma que a gente encontrou de ter uma margem melhor, porque daí quando você junta 20 pequenos, você fica com um poder muito parecido com um grande. Show, gente. Ó, o banho e tosa Dog Chow, ela perguntou. Depois até eu acho que uma cliente sua de mentoria aí, né? Ó, ela falou aqui, eu tenho um banho e tosa, comecei tudo errado. Hoje estou sem nada de fluxo em caixa, perdi muitos clientes por não saber vender serviço direito. Como recomeçar do zero? Eu ia falar, ó, arrasta para cima, clica aqui, né? Que a gente. Né? Então, é basicamente assim. Sim. Na nossa primeira conversa, Lu, eu falei que existem duas formas de você adquirir conhecimento. Uma é se lascando,
e a outra é você estudando. Eu vou Sim, partir do princípio que você já se lascou. Então, hoje você tem duas formas, que é ou você estuda e refaz o teu negócio, só que o sim, investimento hoje ele é muito mais alto, ou para você alavancar, aí não é porque eu faço esse trabalho. Eu sugiro que contrate uma consultoria. Porque, vou sim, dar um exemplo do que eu faço. Eu pego, primeiro, o teu negócio, ele já está andando, beleza. Não adianta eu fazer um plano de negócio, porque ele já está andando. Eu vou fazer o quê? Um plano de ação. Então, eu pego todos os seus custos, todas as suas despesas, todo o teu faturamento. Eu faço um mapeamento de região. Isso eu já estou falando até o que você tem que fazer. É feito um mapeamento da região, é feito um mapeamento da sua loja para a gente fazer um equilíbrio. Quando eu faço esse equilíbrio, eu entendo de onde está saindo o dinheiro, de onde está entrando. Beleza, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, eu preciso trabalhar a sua linha interna de trabalho para a gente entender qual é o seu público-alvo, qual o seu avatar, que é o seu cliente, e de que forma a gente vai captar esse cliente. Esse é no ponto 2. Ponto 3, a gente refaz ou faz uma estratégia de marketing agressiva, aí sim, eu me baseio nos concorrentes para eu trazer o teu público para trabalhar com você, para ele usar dos seus serviços. E aí vem a principal que todo mundo quer saber. Tá, mas eu não tenho fluxo de caixa. Como é que eu faço o fluxo de caixa? A partir do momento que a gente baixar as despesas, o custo, não sei, acho que isso eu já expliquei, mas não custa falar novamente, tá? Despesa e custo tem uma grande diferença, tá? Despesa é tudo sim. que você não tem retorno, ok? E quando você tem aí você fala, tá, mas aonde eu ganho com a despesa? Porque despesa eu não tenho retorno. Ok, mas despesa você precisa ter. E custo é tudo que você tem retorno. E muita gente Sim. não tem isso. Ou muita gente já ouviu falar disso, só que não coloca no dia a dia. E assim, tem muito pet shopping que não tem um sistema, não tem um programa. Mas só que ele não tem nenhum controle num caderno. Se você tiver um controle num papel de pão, eu consigo mensurar. Agora, se você não tiver, eu disponibilizo Sim, planilhas, eu disponibilizo aí. A gente pode negociar um sistema para você. Só que o principal que eu faço é, dependendo da situação da empresa, a gente precisa captar dinheiro no mercado. A gente precisa captar dinheiro para você ter fluxo de caixa, para você ter o fluxo de investimento e para você ter a sua reserva de negócio. sim. E, Lu, quando eu falo isso, as pessoas se assustam. Até um tempo atrás, a gente falava em 3 meses do teu faturamento. Hoje é até assustador eu falar para a pessoa que o ideal é 6 meses do teu faturamento. Então, se você pega uma loja que fatura 50 mil reais, imagina eu chegar para ela e falar assim, olha, você precisa ter no mínimo 250 mil reais. A Tá pessoa fala, difícil. não, mal eu tenho 50 do mês. Sim, Esse é um dos é, motivos que na pandemia muitas lojas quebraram, de sim. diversos setores, porque elas não tinham nem para 30 dias. E aí, assim, não Entendi. vou entrar em mérito, mas lógico, a gente tem imposto Sim. Não alto, conseguiu se sustentar, né? nós temos um Isso custo mesmo. de vida alto, nós temos imposto alto, e aí a Sim, pessoa fala, ó, quebrei sim. devido à pandemia. Não, na verdade, você já está quebrado e botou a culpa na pandemia, É, é. tá? A E assim, pandemia só ajudou, né? ó, e eu faço isso. Eu mesmo, por ter loja de faturamento um pouco mais elevado que a média, várias vezes eu preciso me alavancar. Como é que eu Sim. faço? Como é que eu vou me alavancar? E o pessoal fala assim: você faz empréstimo? Sim, eu faço empréstimo. Só que não é qualquer empréstimo. Eu vou fazer um empréstimo com uma taxa de juros que seja relativamente baixa, que eu possa alavancar o meu negócio. Sim. E E toda vez não que é usar para despesa, né? a grande maioria é assim, olha, eu me assusto às vezes com a empresa porque ela pega, às vezes ela consegue 100 mil, ok? Ela pega 100 mil, então ela vê as despesas do mês dela, ela tem 30 de despesa. Ela pagou 30, 20 ela deixou no caixa e 50 ela trocou de carro particular. Sim. Isso é a grande É, maioria que eu vejo. sim. Só que aí, quando É isso mesmo. eu vou fazer a mentoria, eu tenho que entrar no pessoal dela.
Aí eu descubro que ela pegou esses 50 para trocar o carro, só que ela deu 50 de entrada, mais o carrinho dela de 10 mil e financiou mais 50 mil. Sim. E ela falou, não, mas eu vou ter aqui a carência para pagar, eu tenho uma taxa, e às vezes pode ter uma taxa. Mas vai ter que pagar, né, Fábio? Vai ter que uma pagar, hora vai ter que paga pagar. 2 parcelas e ela pega o dinheiro que era para a empresa, ela do CNPJ, sim, e ela traz para o CPF. É. E assim, ela fala que a empresa dela não tem lucro. A empresa dela tem lucro. O problema é que você está se sabotando, tirando todo o lucro da empresa e levando para a sua casa. Sim. Ó, o Gato 7 disse assim, realmente o Fábio está correto. Esses 6 meses vão sendo construídos. Hoje, 6 meses, eu falo que assim, é uma margem de segurança tranquila. E entendam bem, quando eu falo 6 meses de rentabilidade, não é que esse dinheiro vai estar parado. Só que esse dinheiro, ele não pode estar... Um exemplo, falar, eu tenho 6 meses de faturamento. Eu falei, aonde está? Está em ração. Aí eu falei, tá, você precisa de dinheiro amanhã, como é que você faz? Não, aí eu faço uma promoção e vendo a ração. Isso acontece muito, tá? Acontece muito. Às vezes você tem uns preços aí absurdos que a pessoa, na verdade, ela tá trocando dinheiro para poder pagar um boleto. Entendi. Então, não, você... Dá uma queimada no produto para conseguir o dinheiro rápido, né? Aí vende mesmo, né, Fábio? Aproveitando em falar sobre isso também, tem uma pergunta aqui importante e que eu vejo que isso está ocorrendo com frequência, né? Os vendedores e a fábrica, eles estão querendo tuchar principalmente a ração dentro dos pet shops. Uhum. Isso daí a política deles realmente quase da grande maioria das rações aí que são rações de bastante evidência no mercado, a gente percebe que eles partiram, os que não tinham uma política de quantidade, né? Uma política de venda, eles passaram agora a ter a mesma política das grandes marcas e que você tem que atingir uma quantidade no mês, independente se você está numa cidade pequena ou numa cidade grande, né? E a gente tem que ficar muito atento em relação a isso, né, Fábio? Saber conversar, negociar. Sim, isso vem acontecendo, isso é uma mudança de mercado, isso é o futuro, só que tem algumas formas de quebrar. Tá? Primeiro ponto, isso normalmente vem da distribuidora e não na marca. Então, primeira coisa, se uma distribuidora fizer isso comigo, a primeira coisa, eu vou abrir um saque na empresa. Vou dar um exemplo, eu estou com a ração A. A distribuidora fala, olha, a partir de agora, para você ter esse preço, você precisa comprar tanto, tal. Eu falo, olha, para mim não faz muito sentido. Não, você tem que comprar isso, então ok. Primeira coisa, eu vou entrar em contato com a ração A, através do saque dela, e vou abrir uma ocorrência, porque eu quero checar essa veracidade, ou se é a ração A que está pressionando a distribuidora a vender mais, e a distribuidora está vendendo menos, e aí ela coloca essas metas para vender. Isso, para mim, eu acho pouco provável dar certo, porque você está fazendo troca de estoque. Então, a distribuidora pega uma quantidade muito grande de ração, ela tem boletos altos, e ela precisa o quê? Desovar o estoque. Para onde ela joga a bucha? Para os pequenos. Ela joga para os pequenos. E os pequenos, no anseio de ter uma margem um pouco melhor, acaba comprando. Eu prefiro, nessa guerra, eu nem entro. Eu prefiro comprar menos, pago mais caro, mas lembra, eu entrego para o meu cliente final numa quantidade menor que é o grande. Porque assim, o mercado está virando. Se você não for grande em produto, vai ser 80% serviço, 20% produto. E assim, não queiram concorrer com os grandes, tá? Lembre-se. Não vai quebrar. Você ficar pensando em concorrer com o grande, você vai quebrar, não adianta. Lu, é assim, o 5G, ele está quase pronto e vai ser liberado, já tem algumas cidades do Brasil que está testando. Assim que o 5G estiver liberado, que é uma internet muito mais rápida, nós vamos ter aqui grandes marketplaces que ainda não chegaram no Brasil.
Aí você vai ter uma briga ferrenha dos marketplaces, que são as grandes empresas, os grandes e-commerce. Não sei se vocês já perceberam, mas em várias cidades estão montando vários galpões. Para que estão montando esse galpão? Para ter esse produto lá dentro, esse produto ser entregue para o cliente final. Aí não é só pet shop, é um mercado geral. Sim. Então, o que vai acontecer? A tendência é disparar o produto direto com preço absurdamente mais baixo que é hoje. Então, se você perguntar para mim o que vai acontecer daqui a alguns anos, pode anotar aí. Vendedor vai acabar, distribuidora vai acabar. Tá? Vai acabar. Vai acabar. E se não acabar, elas vão ter que mudar a vertente dela. Vai acabar. Sim. E como é que vai ser feito a venda? A venda vai ser feita por entrega de valor. Porque aí o cliente hoje, por preço, ele vai comprar no e-commerce e vai receber em 1, 2 horas no máximo. Ó, nos Estados Unidos, tem aqui não tem problema falar, nós temos a Amazon lá. A Amazon não chegou no Brasil ainda, tá? Ah, não, mas aí eu vejo, eu compro pela Amazon. Eu falei, calma, ela tá guardando 5G. Ela tem um sistema de entrega que em 60 minutos você está recebendo o teu produto. 60 minutos. Às vezes o pet shopping não consegue entregar uma ração em 60 minutos. Dependendo de logística, carro, você não consegue. Sim. E ele consegue. Claro, aí você tem muita tecnologia, você tem muita coisa aí por trás disso. Então assim, esse é o futuro. Se você perguntasse para mim, você apostaria em quê? Bom, se eu tenho bala e quero fazer, eu montaria uma mega loja para daí sim fazer a venda para brigar com preço. Só que eu já sei com quem que eu vou brigar. Ou então, o que eu faço? Foco em serviço e, paralelo a isso, eu vou ter o produto para entregar para aquele cliente que realmente precisa. Entendi. Na verdade, assim, quando você foca em serviço, que aí vamos falar em questão do centro estético, né? Você faz um trabalho de fidelização, de entrega de valor, você fideliza aquele cliente, por quê? É igual uma criança que vai para uma escola e essa escola não só dá um ensino bom para essa criança, mas também o filho tem todo um tratamento diferenciado e aí o tutor realmente ele não vai querer sair daquele lugar, né? Porque tem valores sendo entregue para ele. Eu acho que a gente tem que ter essa inteligência de trabalhar muito quem tem num centro estético, trabalhar isso, porque um cachorrinho, ele come ração, ele toma remédio de pulga e carrapato, ele faz vermífugo, ele faz vacina anual, né? Ele come petisco, ele tem que ter um enriquecimento ambiental, né? E tudo isso a gente tem que estar muito bem preparado para isso, né? Ó, se você quiser um exemplo, os meus filhos, eles estudavam numa escola onde você tinha uma lanchonete dentro da escola e você pode comer fora da escola. Até não, é mais barato, é pelo menos 20% mais barato. Aí você fala, mas por que eu prefiro lá dentro? Primeiro, já está lá dentro meu filho, ele não precisa sair, ali tem tudo que eu preciso. 2, eu tenho um acompanhamento do que ele está comprando, diferente quando ele vai lá no grande, porque o grande ele só tem o preço e mais nada, e não está errado, é uma estratégia. E ali dentro eu tenho o quê? O acolhimento. O que essa daqui é aquelas que podem entrar para corte, tá, Luca? Eu vou falar. Tá. Vamos dividir a venda em 100%? 98% é emoção, 2% é razão. Quando vocês entenderem isso, tanto em produto quanto em serviço, 98% das vendas é feita em cima de emoção. Independente do que você for vender. Somente 2% é razão. Você entendeu isso daí? Você pegou o esquema do mercado. Verdade. Concordo. Perguntaram se eu não... Eu acho que é igual esses dias eu e o De Luca conversando, né? Que antes a gente pensava, né? O trabalho que a gente faz é focado no tutor que é um filho de 4 patas em cima da cama. Daí a gente foi estudando, né? Analisando e não é bem isso, né? O nosso foco é no tutor que realmente cuida do seu filho de 4 patas.
Porque tem muitos tutores que o filho de 4 patas está em cima da cama, mas não faz uma vacina anual, não dá uma ração de qualidade, não faz um vermífugo e também não mantém o antiparasitário em dia. E fala que é filho de 4 patas. Né? Então, o foco nosso total é o tutor que cuida do seu filho de 4 patas. Então, mas você sabe que assim, ó, você nichou o seu cliente. Agora, se você perguntar, Sim. mas e esse que não cuida? Ele é um bom cliente? Sim, mas esse é o cliente reativo. Você trabalha com o cliente preventivo. Sim. Eu prefiro trabalhar com o preventivo. Sim. Só que o reativo você também consegue ganhar mais, tá? O reativo você Sim. ganha mais. Porque daí ele não cuida, vai pegar pulga. Aí vai ter que fazer um tratamento e depois o antipulga. Ele não vacina, o cachorro pode ficar doente, vai passar com a doutora e vai gastar mais. Sim, ele vai gastar com certeza mais, e você né? sabe que você tem um terceiro tipo de cliente, né? O terceiro tipo de cliente é aquele cliente que ele não é nem preventivo e nem reativo. Ele precisa de alguém para cuidar do cachorro dele. Esse, para mim, ele é o melhor cliente. Ele fala assim, gente, eu não tenho problema com dinheiro, todo mundo tem. Mas assim, não é problema, né? Todo mundo pensa em dinheiro, ok. Dinheiro é bom, mas... na verdade, o dinheiro não é a preocupação dele. Não é a preocupação. Eu coloco o seguinte, ele precisa ter alguém que resolva o problema dele. Eu falo que esse cliente, para mim, ele é o melhor. Só que ele é o melhor desde que você esteja apto a realmente tomar as rédeas dele. Então, ó, eu vou cuidar do seu pet, eu vou fazer tudo que você precisar. Você vai ter esse cliente para o resto da vida. Esse cliente não te troca. Já o cliente preventivo, que é esse cliente que você mapeou, que é o seu modelo de cliente, ele é muito bom, ele é um ótimo cliente. Mas ele tem uma pegadinha. Ele é muito bom, ele cuida do cliente, trabalho preventivo. O único problema é que se você falhar, dependendo da falha, você perde o teu cliente. Esse ele é o único empecilho desse cliente. E aí você tem o cliente reativo. O cliente reativo que é aquele que só gasta quando realmente precisa. Esse daí, na minha opinião, tá, Fábio? Eu tenho muito pouco mesmo reativo. Mas eu vou te falar, o reativo eu costumo cobrar o dobro. Eu cobro o dobro, porque nós já sabemos o que vem pela frente. Entendi. E aquele agora, pergunta aquele cliente que só procura preço. Ele é aquele especulador, assim. Ele sempre vai estar reclamando de preço. Então, aí eu posiciono sempre em produto e serviço, né? A gente tem que saber especificar. Então, vamos lá. Sim. Se a pessoa for de produto, eu vou dar até uma dica aqui de como é que eu faço. A pessoa fala, olha, a ração ali, olhei na internet, a ração está X reais. Eu, Fábio, eu vou fazer pergunta. Eu vou falar assim, mas o senhor tem ração até quando? Acabou. Beleza. Eu já peguei uma necessidade desse cliente. Eu falei, então, o senhor concorda que se o senhor comprar hoje essa ração? Não, mas eu recebo em 48 horas. Eu falei, perfeito. O senhor concorda por uma diferença aí de 5 ou 10 reais? O seu pet vai ficar 2 dias sem comer? Não, mas poxa, é 10 reais. Eu falei, sim, olha o que a gente pode fazer. Eu tenho a ração agora, o senhor leva esse pacote. Eu faço o controle da sua ração. E daqui a 30 dias ou 25 dias, quando estiver terminando, antes de acabar a ração, eu já posso pedir para o meu motorista levar a ração na sua casa e deixar na porta. Aí ele já esqueceu que a ração ia chegar daqui 2 dias, que na internet está mais barato. Lembra da emoção? Eu tenho que trabalhar a emoção do cliente. Sim. Não, o cliente ele não é reativo. É que provavelmente a pergunta, desculpa que eu li aqui, é que provavelmente a pergunta que você está falando ou fazendo para o cliente, se você estiver fazendo a pergunta, ele vai bater no preço. Quando você leva para emoção, o cliente não bate no preço. Todas as vendas de carro, né? Você já comprou carro? Já. Tudo bem que você vai com o esposo, né? Aí ajuda um pouco, mas você pode ter certeza que a venda é pautada na emoção. Na emoção. De um carro. Sim. E posso falar, a venda da ração também é pautada na emoção.
Sim. Você vai deixar seu cachorro sem comer? Você vai trabalhar o quê? O emocional. Olha, aqui eu tenho ela aqui no momento, você vai levar para ele, vai chegar fresquinho, vai chegar certinho, tá aqui a ração. Olha, já olhei a validade para o senhor, tá tudo certinho, eu faço acompanhamento. Quando você vai gerando emoção no Sim. cliente, daqui a pouco ele fala, meu, não faz preço. Lembra da padaria, gente. Se o cliente chegou na sua loja porque ele precisa do negócio, ele precisa. Sabe por quê? Porque se for por preço, ele já tinha entrado na internet e já tinha comprado. Se ele foi na sua loja, é porque ele vai comprar. Ele quer comprar. Ele só não vai comprar se você não souber fazer a pergunta certa. Se você não fizer a pergunta certa, aí você perde teu cliente, ele compra no do lado, mas ele não vai comprar na internet. Todo mundo que fala, olha, mas eu vi na internet o preço está mais baixo. Se a gente for ser racional, a pergunta que eu faria para ele é, então por que você não comprou? Né? Racional. É, Mas vamos sim, trabalhar o emocional? Eu falo assim, olha, eu entendo o senhor. Eu entendo, a gente tem que procurar por preço. Mas olha, aqui, primeiro, o senhor vai estar falando comigo. Olha só, aqui eu sei da validade do produto. Eu sei como eu armazeno o meu produto. Olha só, eu sei como eu armazeno o meu produto, eu sei toda a higiene, a entrada desse produto, de que forma que ele chegou. Porque hoje na internet, infelizmente, tá? Infelizmente, você tem carga roubada, você tem produto falsificado, sim, certo? sim, Isso eu estou dizendo já de produtos que tem. A gente já comprou ração falsificada. Ração sim, falsificada. Eu já sim. comprei. Eu comprei e mandei para análise a Antiparasitário ração, também, tá? sim, Falsificada. Teve gente que estava dando antipulga aí, antipulga famoso, sim, falsificado. Eu falei, ó, você sim, está dando farinha para o seu cachorro. Então, quando você compra numa loja, você tem a confiança, a segurança, a tranquilidade que é esse produto. Só que o cliente não sabe disso. Aí, quando você fala isso, ele fala, é verdade. Aí a é, pessoa fala assim, Fábio, mas e quando o cliente é de internet? Eu falei, fica tranquilo, o cliente de internet não compra com você. Ele já com tem a certeza. assinatura dele pronto. O cliente só Sim, quer lá para ter é, argumentação. Lembra do emocional? Às vezes o cliente só quer sim, falar. Às vezes eu troco é, um café por um desconto. é. A Ana Tessa falou aqui, ó, 100% Quer servir. emocional, que live maravilhosa, verdade, Então, Ana, maravilhosa ó, mesmo. a cerveja Eita, aqui, ó. O Gacete falou, até a cerveja, é gente. A cerveja verdade. você troca. Então, ou seja, e se isso está acontecendo, é assim, quando a pessoa segue os princípios, é uma loja correta, você tem tudo para crescer. E posso te falar, se o Sim, cliente parou o carro, ou se ele entrou dentro da sua loja, o cliente está pronto para comprar. Ele já entrou com o emocional pronto. sim. Porque com a razão ele não tinha nem entrado na sua loja. Não, com certeza. É verdade, olha lá, a Ana falou. Cerveja, remédio humano, pensa só. É muita coisa mesmo. Por isso que é importante a gente ter a informação e sempre estar alertando o cliente, né? Eu acho que quando você tem a informação, você conversar e orientar o cliente, muitas vezes você faz cliente fidelizado só dessas orientações que você passa. O cliente passa a confiar em você, né? Então, acho que a gente tem realmente que ter a informação. Trabalhar o emocional, É, né? olha lá, a Ana falou, a partir do momento que o cliente entra numa loja, é emoção, é intenção, né? O Fábio, Hum, aqui teve na verdade, foi até uma provocaçãozinha aqui, ó. Fala, o segmento pet é um segmento para rico. É muito caro manter o segmento pet. como assim? Eu acho Eu não entendi que muito. ele fala em Como assim? questão de, vamos supor, para você manter um pet hoje, que é antiparasitário, ração, tudo, né? Hoje o que aconteceu? Hoje, infelizmente, não só, não é infelizmente, eu falo felizmente, nós estamos tendo mais uma virada de mercado. Que nós colocamos o quê? Que a pessoa que não estudou, não se capacitou, não se preparou, ela vai encontrar dificuldade no mercado.
E agora, sim. se você estudou, se você se preparou, se você capacitou, se você fez estudo de mercado, e aí eu vou dar um exemplo, até que perguntaram assim, poxa, mas eu não sei onde é que eu monto a minha loja. Eu falo que a loja tem duas formas de montar. Só existem duas, tá, Lu? Até uma dica muito interessante. Se você for montar uma loja, só existem duas. Uma, contrata uma consultoria e essa consultoria vai mapear o teu negócio para montar a loja. Ou dois, faça igual uma rede de lanchonetes faz. O McDonald's, ele investe milhões, tá? Milhões por ano em estudo para fazer o quê? Para entender o público-alvo, aonde ele vai montar a loja, qual o capital que ele vai fazer, e ele vai lá e monta a loja. Com estudo. Ele montou a loja, você dá 30 dias, o Burger King vai e monta uma loja do lado. Verdade. O que ele faz? Fala, nossa, mas ele... Não, o Burger King, ele está sendo inteligentíssimo, ele está modelando o McDonald's. O McDonald's fez o estudo, já sabe que ali é bom, o Burger King vai e monta do lado. Então, para você montar um pet shop, eu já te falo, se você não tem a capacidade de fazer o estudo, contrate alguém para fazer o estudo. Eu prefiro disso, porque às vezes o Burger King, ele esquece de um detalhe, tanto que hoje fecha mais Burger King do que McDonald's, tá? Do que McDonald's, sim. Porque às vezes o McDonald's, ele calculou um raio ali, onde a quantidade é suficiente para atender o McDonald's. E o Burger King foi na aba. Sei lá, qual é a sua porcentagem, mas 70%, 80% dá certo. Só que tem 20% que não tem público para as duas. Só que eles dois, a gente fala que eles entram numa guerra de preço. Não, ali você tem um combinadinho que é muito legal e funciona para os dois lados. Sim. Só que o Burger King, o que ele faz? Ele economiza milhões com isso. Então, mesmo se a loja não der certo, ele tem uma margem para abrir em outro lugar que o McDonald's montar. Tá? Então, se você não puder fazer isso, você verifica quais são os melhores pet shoppings do bairro, que tem fluxo maior, que tem giro maior, estudou, fez isso aqui, você pode montar do lado. Que é o que eu fiz quando eu montei minha primeira loja, tá? A minha primeira loja, eu fiz um estudo do bairro, fiz um estudo dos pet shoppings, aproximado de quanto eles faturavam. Eu levei meu cachorro durante 2, 3 meses no bairro que eu fui montar minha primeira loja. Por quê? Eu não tinha noção ainda do mercado, mas eu tinha um estudo. E aí eu montei ali e todo mundo falou, você é louco, você vai quebrar. Isso já fazem 15 anos. Já, um exemplo, a segunda ou a terceira loja que eu montei, não, aí já foi em cima de estudo que eu fiz. Entendi. A Ana falou aqui, ó, estudo de mercado é tudo, né? Pena que as pessoas não sabem disso. E o Gato 7 disse aqui, ó, dizem que o turco só abre loja do lado da outra com muito movimento. É uma ideia. É uma ideia, que nem hoje, se você perguntar para mim, olha, onde você montaria um pet shop? Essa pergunta é que mais fazem para mim. Eu falo, olha, aonde tiver cliente. É a primeira coisa que eu falo. Se tem cliente, eu vou montar. Aí ele falou assim, mas você tem alguma dica? Eu falo, tenho, é simples. Olha no comércio. Tem farmácia? Tem padaria? Tem salão de cabeleireiro? Já é um indicativo. Vai ter fluxo de pessoas, com certeza. Sim, e a tendência hoje, independente da cidade que você mora, tá? Está tendo uma tendência muito forte das pessoas se tornarem bairristas. Aí você fala assim, poxa, mas minha cidade é desse tamanho. Tudo bem. Quantos bairros tem sua cidade? Ah, tem 20. Então, a tendência é a pessoa se tornar bairrista. E aí, o que eu estou analisando como futuro de mercado? Lojas pockets. Em vez de eu montar uma pequena loja, eu monto uma loja pocket num bairro, outra num pocket em outro bairro e outra pocket em outro bairro. Você pega, sei lá, vamos dizer, 100 mil reais de investimento, se você... Tudo bem, 100 mil não, né? Vou dar um exemplo, 100 mil. Em vez de você montar uma loja com 100 mil, você monta 3 de 33. Uma ideia, tá? É uma ideia. Sim. E eu, inclusive, vim para o interior para fazer isso. Que legal. Show. São lojas pequenas, né? Lojas pockets. Lojas pockets. É o menor custo possível para a maior rentabilidade possível dentro de um bairro. Bairro. Tem que
gravar essa frase, bairro. Porque teve um que falou, olha, Bairro. não é cidade. Se você tem uma cidade muito pequena, eu falei, é impossível você ter uma cidade que não tenha mais de um bairro. Eu não conheço no Brasil. Pode ser que exista e eu não conheça. Não sei, na sua cidade aí tem mais de um bairro, não tem? Tem. Eu conheço cidade aí de... A menor que eu fui tinha 1.350 habitantes. E ela tem 7 bairros. 7 bairros? Aí Sim. tudo bem, aí você fala, ó, são 7 bairros, mas com uma única rua. Uma única rua. Sim. Eu falei, tá, então em vez de eu ter um transporte, e lá o custo de uma locação é muito cara, na rua Entendi. principal. Só que aí eu falei pro rapaz, inclusive era uma agropecuária, foi no final do ano, eu conversei com ele, eu falei, olha, quanto custa o aluguel na rua? Ele me falou, vamos dar um exemplo, R$ 1.000. Eu falei, 8 lojas pequenas a R$ 100 cada uma, do que uma só de R$ 1.000. Eu falei, ó, você vai atender todo mundo nos bairros, eles não vão precisar se deslocar para ir naquela rua principal. E outra, se um bairro falhar, você tem uma loja pequena num outro bairro para te ajudar. Então, isso daí é para uma ideia, Uma ideia. para as novas pessoas Sim. que estão entrando no mercado. Um exemplo, você tem tua loja. Sim. Não sugiro fechar, mas sugiro você abrir uma loja pocketzinha no outro bairro para você testar. Custo menor, né? Sim. Ô, Fábio, você acha que é importante, dentro da loja, a gente procurar ter produto que teu concorrente não trabalha? Sim, ele é uma vantagem competitiva. Tá? Ele é uma vantagem Sim. competitiva. Inclusive, eu costumo fazer contratos com algumas empresas, tá? Para não vender o produto que eu tenho. Entendi. Tá? Para não vender o produto. Seria parceiros, né? Eu acho que você faz um trabalho com uma distribuidora, com uma empresa que tem um produto diferenciado e você faz uma parceria, né? Aqui também a gente tem, aqui no MyPetSea, a gente tem algumas marcas que realmente né, deixaram fidelizadas só com a gente. Você fala, ó, no E a raio gente de fez um tanto, trabalho só eu que vou ter. há muito tempo com o produto, então acho que a gente sabe que não são todos que são parceiros, né? Mas é importante. Isso é muito legal. E aí, uma outra dica que eu dou, que é produtos em menor quantidade, mas personalizado. Tá? Essa daí é Sim. uma tendência grande. Então, você achar alguma coisa ali, que nem um exemplo, eu compro as roupas que eu compro para vender na loja, eu vou até Minas Gerais. Até depois, se você quiser, eu te dou o contato de onde eu vou. Eu compro as roupinhas de inverno em Minas Gerais. Eu vou nas fábricas lá em Minas. Eu falo que é um passeio... hoje não, porque antigamente eu ia e voltava no mesmo dia. Hoje, esse ano, eu já até falei para a Maricela que eu falei, olha, eu já não tenho mais a idade para ir e voltar no mesmo dia, que fica um pouco cansado. Então eu já vou dormir lá. Mas durante muitos anos eu ia lá, eu comprava umas peças totalmente diferentes. E aí quando eu chegava em São Paulo, só eu tinha essas roupas. Então você fala, mas você põe a margem que você quer? Não, eu vou vender ao mesmo preço que o meu concorrente está vendendo uma roupa ali do lado, só que ele está vendendo uma roupa da China, tá? Com uma margem alta, não, estou vendendo uma roupa de uma qualidade muito melhor, aonde não tem, que foi fabricada aqui, eu tenho garantia. Só que assim, ninguém acha. Já teve vez do concorrente comprar a roupa, ele comprou a roupa, entrou em contato com o pessoal e falou assim, não, mas eu também quero, não sei o que. Ele falou, não, pode fazer igual o Fábio. O Fábio, ele vem aqui, aí ele contou que eu comprava, e o cliente, a loja me falou que ele queria que eu mandasse um catálogo. Ele falou, não, o Fábio, ele vem aqui na fábrica, ele escolhe as roupas, ele escolhe tudo, a gente prepara as coisas para ele, ele leva. Aí ele falou, não, mas aí o custo fica alto. Tá. Só que aí ele não entende que quando eu vou fazer isso, eu, como gestor, o que eu faço? É uma programação. Então eu vou fazer o quê? Uma viagem com a minha família, onde eu vou aproveitar para almoçar num lugar, onde eu vou passear na cidade, e aí eu faço uma visita.
E nessa Sim. visita, eu trago a roupa para vender. O meu intuito não é comprar roupa. O meu intuito é passar um momento com a minha família. Só que, como eu Sim. trabalho com negócios, eu aproveito, compro a roupa e levo para vender. Sim. É diferença de preço Ô, e valor. Fábio, com certeza. Ô, Fábio, muitas vezes né, principalmente aqui no interior, é distribuidora. É difícil você comprar diretamente da indústria, Uhum. né? Tem uma política diferente, é distribuidora. E muitas vezes, quando você está com um produto ali específico, essa aqui é só eu que estou vendendo, né? Aí você faz toda, né, conversa com o vendedor para você ficar exclusivo dele. Aí ele fala assim, ó, exclusividade eu não posso te dar, né? Mas se o teu concorrente me ligar, o teu preço vai ser diferenciado. Uhum. Isso é lorota, né? Isso é Mentira. lorota, né? É simples. Eu falo assim, ó. Eu tenho uma ração que eu trabalho com ela faz 15 anos. Uma ração. Olha só, eu consegui fazer isso com uma ração. No primeiro ano, quando ele veio ali na rua, todo mundo falou não para ração. Todo mundo falou não para ração. Eu cheguei para ele e falei, ó, eu aceito. Eu trabalho com a sua ração, eu vou comprar, só que em troca eu quero uma coisa. Porque ele já falou, ele falou, mas ninguém quer trabalhar com a ração é boa, não sei o quê. E contou, eu falei, meu, eu acredito. E eu li a ração, vi a ração, falei, sensacional. Eu quero. Colocou a ração. Beleza, trabalhei durante 3, 4 anos. Aí começou a girar a ração. Aí os meus concorrentes foram pedir. Teve um que eu sei que ele conseguiu pegar através de uma loja na Zona Leste para revender a ração ali. Porque todo mundo Entendi. pegava. E aí eu liguei para a fábrica e falei, olha, o meu vizinho está vendendo a ração, vocês me prometeram exclusividade. Fábio, eu não sei de onde é, não era. Eu enchi tanto o saco dele a ponto dele cortar. Ele falou, mas você prejudicou teu vizinho? Eu falei, não. Eu só coloquei um acordo que nós tínhamos feito. Com certeza. Só que qual que foi o diferencial e por que que deu certo? Que aí é o segredo que eu deixo para vocês. Se vocês fizerem um acordo, coloquem no papel. Eu O tinha Gato 7 falou, de boca não rolou. de boca não funciona. De boca, eu vou ser bem sincero, eu negocio o preço ali. E assim, Ah, infelizmente, né? Infelizmente. e hoje, Funciona pra gente e só, ó, né? e, Funciona pra gente, e né? Lu, vou te dar uma dica aí muito importante, tá? Tá. Hoje na internet, através dos marketplaces, na hora de você negociar o teu produto para comprar direto da sua loja, entra nos marketplaces. Porque você acha lá produto original com nota fiscal com preço melhor do que o teu produto. Aí você Do bate no que no distribuidor e fala assim, ó, distribuidor. peraí, mas aqui tá mais barato que o seu. Então, desculpa, não vou comprar de você. E você vai ouvir a seguinte frase: assim você está bagunçando o mercado. Eu falei, não, amigo, o mercado já está bagunçado há muito tempo. Quem fabrica esse produto aí, ele está preocupado em vender. Se não for de você, Sim, e se você não correr para baixar o preço, já já sua distribuidora vai quebrar. É por isso que eu estou te falando. sim. As distribuidoras vão quebrar. Vão quebrar. Guarda isso. Pode guardar isso. E todo mundo fala, não, você tá louco. Eu falei, Sim, não. É só mas você está olhar. caminhando para isso, a Tá gente está caminhando. percebendo isso. O que eu percebo, assim, as indústrias, elas estão procurando fazer o cadastro do cliente final de uma forma como se fosse uma promoção junto com o lojista, mas que a gente sabe que o objetivo dela é que esse consumidor final ele compre direto da indústria. Ó, eu acredito, aí é o Fábio, em cima de estudos que eu tenho feito. Futuramente, só vai ter canil entregando a amostra grátis para o cliente e as grandes empresas vendendo ração. Os pequenos, eles vão ter que comprar provavelmente de marketplace, tá? Marketplace, ou Sim, talvez eles possam comprar através dessa loja grande. Essa loja grande entendi. já está preparando um canal de vendas para pequenos pet shoppings, tá? A hora que eles fizerem isso, vai quebrar muito a distribuidora. Vai.
Olha lá, ó. Já guardem O isso Gato aí. 7 diz assim, já estão buscando canil e clínica. Eles estão desesperados. Ó, eu vou te falar uma coisa. Não sei se você acompanhou recentemente. Nós tivemos uma grande rede de pet shoppings informando que vai encerrar clínica Sim, e parte estética. Não é que vai encerrar, ela vai reduzir a operação, ok? Então, se ela tem lojas aqui, ela reduz, deixa uma aqui, deixa menos. Qual que é a estratégia? Agora eu vou te falar eu analisando de fora, ok? Primeiro, sim, essa empresa ela abriu a IPO na bolsa, certo? Então ela precisa prestar contas. Se você pegar sim, o Dividend Deal dela lá, o relatório dela, o EBITDA dela, o relatório dela, que a partir do momento que você entra na bolsa, fica tudo à mostra para todo mundo ver. Ela precisa sim. mexer em alguma coisa. Onde se tem o maior despesa, aí não é nem custo, tá? Despesa aqui no Brasil, parte tributária, parte de funcionário. Então, o que eles Sim. fazem? Fazem uma redução, fazem uma Reduz. adição. Dois, eles já entenderam que a margem de produto que eles estão trabalhando, vezes rotatividade e espaço dentro da loja, porque quando você tem uma clínica, você tem uma loja, você está ocupando espaço. Ali eu tinha um espaço o Sim, quê? Para expor mais produtos. Então, a tendência é o quê? Que essas lojas se tornem magazines, aí é o Fábio que está falando, é o Fábio, tá? Isso não saiu em lugar nenhum. Mas um sim, magazine voltado no modelo americano, que é o quê? Pet Sea Garden, né? A parte de jardinagem mais forte, sim. parte de aquarismo mais forte, e entrar com a parte de até como é que fala? Aquelas coisas de cama, sabe? Você vai achar lençol, você vai achar tudo isso dentro de uma loja dessa. Ela Entendi. começa a se tornar uma multicoisa, voltada para pet como referência. Mas eles agregam outros produtos de compra por emoção. Exemplo, vou comprar o colchão, um lençol, tá? Isso eu já sei que tá para chegar. O lençol do meu pet igual o lençol da minha cama. Vou comprar o potinho do cachorro igual o prato que eu como na minha mesa. Então, por que não Uhum, ter tudo isso dentro dessa grande loja? Já pensou nessa ideia? entendi. Então, eu acredito que essa Sim, galera já pensou nisso. Não só pensou, como eles já já. estão preparando essa virada. Preparando E aí isso. você fala, Entendi. tá, e pra gente que nós somos menores, vamos olhar os dois lados? Vamos, ok. Serviço sempre vai ter. Sempre. Essa galera toda aí, eu não sei, na sua loja tem na sua cidade tem essa rede de loja, não? Não, Não? não. Então, não tem. Então, só que nas que tem, toda essa galera vai estar no mercado. Segunda coisa, humanização dos pets. Era quase isso que eu ia dizer, né? Que eu já ia falar isso. Outra coisa, a quantidade de pets estão aumentando. Só que Muito. agora eu vou dar uma notícia bem preocupante. Só que esse aí pode ser tema de uma outra live. Tá. Grava essa frase, tá? Fazer serviço estético. Fazer serviço estético em pet, em alguns anos, vai ser artigo de luxo. Sim, Grava isso. Vai ser sim. artigo de luxo. Por isso que essa rede, já voltando para o mercado, ela já entendeu isso aí e já fez. Vai Entendi. ser artigo de luxo. Você quer uma outra empresa que já está migrando? Você lembra dos famosos lava rápidos? Lava rápido de carro? Você percebeu que agora já está tendo estética automotiva? A estética automotiva. É Aqui uma. mesmo tem uma que chama Já vou te estética automotiva. avisar. Vai ser a quebra de todos os lava rápidos. Todos não. Sempre vai ter um ou É. outro, mas vai ser a quebra da grande maioria. Eu falo que o mundo ele não gira, né? Ele capota. Ele Essa capota. mesma, essa mesma ideia já está sendo implementada no pet shop. Eu falo, gente, vocês não estão vendo? Nós temos hoje cromoterapia, musicoterapia, ozonoterapia. Você tem shampoo aí de umas coisas absurdas. Você tem técnica, você tem treinamento, você tem funcionários muito mais capacitados. Hoje você tem uma Sim, entrega absurdamente maior, num tempo menor. Isso, é exatamente isso. Nos Estados Unidos ele já virou.
Qual é o primeiro mercado hoje? Estados Unidos. Se a gente for tirar Europa, o segundo mercado é o Brasil. A gente já está virando isso. A gente já está virando isso. Colocou assim como nos véus é um artigo de luxo. Eu já vou te avisar. Aqui vai se tornar artigo de luxo. Já vou avisar para vocês que tem loja. Mais da metade, tá? Não vou precisar, porque aí eu estaria falando besteira. Mais da metade vai quebrar. Mas sabe por que vai quebrar? Porque não se capacitou, não se atualizou. A tendência é... Não entendeu a mudança de mercado, né, Fábio? Não entendeu a mudança de mercado. E já dou uma terceira dica para todo mundo. Pelo amor de Deus, cuidado com as franquias. Não estou dizendo que as franquias são ruins, mas existem franquias aí dando loja montada para vocês, só que eles colocam um X de compras para uma pessoa que não tem gestão, que não tem organização, que não tem marketing, que não tem forma de trabalho, que a pessoa vai quebrar. Até porque se a pessoa tiver tudo isso, ela monta a loja dela própria. Com certeza. Então, cuidado com essas franquias. Não estou dizendo que são todas. Existem projetos de franquias que valem muito a pena. Só que, infelizmente, tem franquia no mercado que vai levar a gente pro buraco. Quanta informação! Meu Deus do céu! A Ana falou, capacitar a equipe e seus espaços será obrigatório. Sim. Ô, Lu, profissionalizar o mercado. É uma delícia, eu fico muito feliz com isso, sabia? Mas muito mesmo. Não, sim, muito, tá muito, muito. Ó, que nem, você quer um negócio que começou em 2000 e... começou em 2020, mas agora você tá vendo mais aqui. Vou fazer uma pergunta rápida. Que cor que é seu pet shop? Meu pet shop, ele é um verde... Ai, eu esqueço a cor, mas é o verde, não é um verde diferente, mas não é verde. E por que você escolheu o verde? Ele não é verde. Deixa eu lembrar, o Deluca deve estar aí, ele lembra aí, ó. É esse verde? Isso! É parecido com esse. Tal parecido. Tiffany, né, que falam? Tiffany, aí. A cor tem um nome diferente, porque é a cor lá da marca da... Não sei se é azul, mas Tiffany, verde. Isso, é o Tiffany, isso mesmo. Tá. É o Tiffany. Então, ó, eu vou já dar uma ideia para você. Eu já fiz isso nas minhas lojas, tá? Eu já fiz isso. Isso é tendência de mercado, ok? É tendência de mercado. Hoje nós temos no mundo que eu falei que capota. E eu vou te dar exemplos de lojas que já fizeram isso. Você já ouviu falar naquela loja C&A? Já entrou nela? Sim. Já foi nela? Já. Você lembra que cor que era o símbolo da C&A? Vermelho. Tá. Você já ouviu falar naquele supermercado Carrefour? Sim. Já entrou nele? Já. Você lembra que cor que era o símbolo dele? Era vermelho. Beleza. Vou falar outro. McDonald's. Já comeu no McDonald's? Sim, vermelho. Já entrou no McDonald's? Que cor que é o McDonald's? Vermelho. Beleza. Deixa eu falar um outro que era de outra... Eu vou falar uma outra diferente. Pernambucanas. Já ouviu falar na loja Pernambucanas? Sim. Que cor que era... Você lembra que cor que era o logo da Pernambucanas? Eu só lembro do amarelo e azul só. Isso mesmo. Amarelo e azul. Perfeito. Você pode desligar. Coca-Cola vermelha não, mas é estratégia de venda. Eu tô falando das lojas. Olha só, que doideira. Foi feito um estudo que hoje, como o mundo tá capotando, a galera, ela está sem tempo, não quer perder tempo. Se você não quer perder tempo, você tá na sua casa, você não sabe que roupa pôr, que roupa que você põe, quando você não quer perder tempo. Que eles falam que é a cor básica da roupa. É preta. Então, repara, o símbolo do McDonald's agora, as lojas estão vindo para cores monocromáticas. Claro, ele segue a linha vermelha e segue o amarelo que traz fome. Repara, C&A agora é preto e branco. Repara, Riachuelo é preto e branco. Pernambucanas é preto e branco. Por quê? É o tal do pretinho básico. Exatamente isso. Pretinho básico. O que está acontecendo com o nosso mundo? O tempo, ele está tão rápido,
tão rápido que a galera não tá tendo tempo com perdas. Então eles fazem o quê? A cor monocromática é aquele preto e branco, que a gente fala que é o sem vida, mas o sem vida te dá para resultado. Essa é uma tendência que já começou há alguns anos. Algumas empresas já de porte maior, como se você pegar a Samsung, a Apple, elas já vêm com essa ideia. E tem mais uma doideira. Hoje, no mercado, a gente tem o quê? Custo e preço, não é? Você sabia que as cores monocromáticas, elas são mais leves, de maior resistência e com um preço melhor? Sim. E aí todo mundo fala assim, mas hoje você vai mandar fazer um armário, se ele for colorido, ele é um preço, se ele for branco, é bem mais barato. Para quem gosta de estudar e ler a Bíblia, isso tem até um fundamentozinho ali, tá? Mas não estou falando nem da parte religiosa. Estou falando da parte de agilidade de mercado. E se vocês quiserem uma tendência muito grande para as cores monocromáticas, vocês começam a olhar, eu falo que é um esporte que é referência no mundo. Hoje o esporte de referência no mundo é Fórmula 1, tá? É Fórmula 1. Tanto que você vê muitas coisas que tem nos carros de corrida que a gente tem hoje no nosso carro. O ABS, o sistema de airbag, os carros aí com carbono, tudo isso. Se vocês assistirem a temporada agora, não precisa nem ser fã de corrida, tá? Eu gosto porque eu assisto muito. Reparem todos os carros. Os carros estão virando cor clara, não, estão virando monocromático. O que tem de preto nos carros, o que tem de preto nos carros. E vou dar um exemplo, ó. Quem não é fã de Fórmula 1, sabe que cor que é a Ferrari de Fórmula 1? Você sabe a cor da Ferrari de Fórmula 1? É preta e vermelha, né? Preta e vermelha. Mas só que se você pegar e olhar as Ferraris, ela sempre for vermelha. Sempre foram vermelhas. Até ela tá colocando preto. Aí você fala, mas ela tá se tornando monocromática? Tá, por dois motivos. Primeiro, monocromática, preço, mais leve, maior durabilidade. Terceiro, a galera que assiste TV, já até isso, eles querem coisas mais rápidas. Então, onde é muito mais rápido, né, a competição, as cores monocromáticas estão tomando conta do mercado. E aí vai ter gente que vai falar, não, mas cada cor tem um ensino, tem um porquê. Eu falei, perfeito, tem isso. Só que se você prestar atenção, isso é uma virada que está acontecendo no mercado. Mas você acha que essa virada é em questão também de fazer que a pessoa não... porque quando você olha branco e preto, você não pensa muito, não. Não é? Então, você faz... o que eu fiz? Eu trouxe Não, a gente fala cores monocromáticas, tá? Não necessariamente branco e preto. Sim. Então, até quem me segue aqui no Instagram, se você olhar o Pet Shopping, que eu fiz a consultoria agora, e eu até postei o vídeo, nós fizemos cinza, num tom escuro, trazendo por preto, e o logo. Antes era azul, com cachorrinho, com não sei o quê. Se você olhar só a fachada da loja, que é a primeira imagem ali, tá no meu Instagram, ali no feed, depois você olha lá para você ver. Depois você olha. A mudança que teve, você fala, eu vou entrar dentro dessa loja para comprar. Sabe por quê? O seu cérebro, ele tá tão rápido que ele não aceita mais tanta informação. Ele quer direto no objetivo. Então, fica uma dica aí que é uma tendência. Lógico, você pode manter o seu verde, pode manter o seu amarelo, que nem minha loja é preta com amarelo. Só que hoje ela já se tornou monocromática. Ela já se tornou monocromática. Show, gente. Quanta dica maravilhosa, né? Realmente, é o capote do mercado, né? É muita coisa, Lu. Sempre preparado, né? Eu fico pensando, sabe? Na verdade, assim, gente, não tá nem fugindo do tema, porque o tema nosso é como, né, a gente não entrar nessa guerra. E para a gente não entrar nessa guerra de preço, a gente tem que ter essas informações, gente. Se você tem essas informações, você já está aí anos-luz, já está num caminho já que o teu concorrente, ixi, coitado, tá lá vendendo ração granel aberta lá e vai ficar naquele mundo lá, né? Se você fizer o que, se todas as pessoas que assistiram essa live,
elas fizerem essa mesma técnica que nós utilizamos aqui hoje, você não vai ter problema com o preço do seu concorrente. Porque Sim. lembra, o seu cliente ele entra por preço, mas ele compra por emoção. Aqui você talvez veio procurar as informações de preço. Só que agora você já teve emoções diferentes no teu cérebro de coisas que você pode fazer diferente. Sim, sim. Eu acho que a gente, com toda essa informação, Fábio, eu acho que é importante a gente colocar na nossa mente, porque muitas vezes a gente está ali, a gente fica muito preocupado com o concorrente, né? Se você coloca na tua mente e você faz um trabalho, e você estuda e tem a informação, você mesmo não tem o pensamento que você tem um concorrente. Porque a gente fala em concorrência, no meu entender, é quando ele entrega o mesmo serviço que você entrega. Aí sim ele é seu concorrente. Agora, se você tem uma pessoa, você tem lojas na sua cidade, que ele realmente não entrega, ele só entrega preço, ele não é teu concorrente. E isso que você tem que fazer com que o seu cliente entenda isso. Lu, Né? quer fazer um corte? Concorrente. Eu ia falar assim, ó, se você quiser deixar um corte, eu vou te falar assim, a pergunta da live era se eu tenho que me basear no meu concorrente. Então eu vou responder para vocês. Sim, você tem que se basear no seu concorrente. Sabe quem é o seu concorrente? Só existe um. Mercado futuro. Estudem sobre mercado futuro. Se vocês estudarem o mercado futuro, vocês começam a entender a sua concorrência e o seu cliente lá na frente. Então, não é o seu concorrente, não é a galera que está trabalhando com você aqui do lado. É o mercado futuro. Se você entender o mercado futuro e as mudanças que estão tendo de mercado, você consegue sair na frente. E aí você não vai ter problema com o seu concorrente. Show, gente! Fábio, acha que faltou alguma pergunta que você acha importante a gente estar colocando aqui em relação ao tema da live, que tenha passado despercebido? Não, eu colocaria só uma informação que é muito importante, voltando ao mercado futuro. Nós tínhamos eu não vou falar de parte política, ok? Não é parte política, Sim. mas vou dar uma informação muito legal, que assim, até o início do ano nós tínhamos uma projeção de uma recessão lá fora, ok? Nós tínhamos primeiro por causa de aí eu vou falar, tá? Por causa de um imbecil que a gente saiu de uma pandemia, aí um imbecil resolve entrar com uma guerra, e essa guerra ela afetou lá fora e afetou a gente também, tá? Ou direto ou indiretamente. Sim. Mas eu torço, rezo e peço para que essa guerra termine o quanto antes, porque já destruiu, já acabou com muita coisa. Mas se a gente entender um pouco de mercado externo, já estamos tendo a possibilidade de não ter uma recessão lá fora, como estava previsto no final do ano, ok? O que isso vai melhorar para a gente? Sim, o mercado ele começa a baixar, porque queira sim, queira não, hoje nós somos globalizados. Globalizados. Sim. Por mais que o nosso presidente atual possa até falar que nós não somos globalizados, ele sabe que nós somos globalizados. Então, hoje interfere um pouco lá fora. Então, isso é uma boa notícia. Mas, em contrapartida, agora em abril, aí sim, o nosso governo ele vai lançar um pacote econômico. A gente torce para que esse pacote econômico ele favoreça tanto os empresários, quanto os empreendedores, quanto os pequenos empreendedores e o principal, a população. Então, sim. Em abril, pode ser que nós tenhamos novidades. Eu torço para que a gente tenha novidades. A nossa ministra do Desenvolvimento, ela já posicionou que ela vai atender tanto os empresários quanto a população. E, ao mesmo tempo, não vai prejudicar o Estado. Não sabemos o que é. Se realmente for algo bom, isso é um ponto positivo, porque a gente quer gerar mais emprego, sim. A gente quer gerar mais trabalho, a gente quer gerar mais renda, e sim, todo mundo quer crescer. Então, se tiver, nós temos uma tendência muito grande de começar a alavancar. Então, por mais que as pessoas pensam assim,
Por isso que eu falei, esquece a parte política. Eu não estou Sim. dizendo se o político é bom, se o político é ruim. Mas eu acredito que se o político está aqui, a gente vai torcer para que ele faça o melhor trabalho possível. Então, pode ser que venha alguma coisa. Se você perguntar, Fábio, você acredita nisso? Eu falei, olha, eu creio nisso. Mas você precisa entender que não existe almoço de graça. Só gravem essa frase, tá? Por favor, não existe almoço de graça. Não existe. Tá? Vou dar um exemplo aqui, ó. Não sei se você sabe, Lu, até para finalizar, pode ser que tenha pessoas aqui que tenham utilizado aquele recurso do governo, Pronamp. Já ouviu falar? Sim. Já pesquisou ele? Não, pesquisar não, mas eu sei que acaba a pessoa pegando dinheiro e as prestações de início é um valor e depois no caso, as pessoas começam depois quando pagar, que tem uma carência, e depois começam a pagar e só está aumentando, né? Então, mas vamos lá, deixa eu te explicar o Pronamp para você entender. Primeiro, até para alavancar o seu negócio é muito bom. Mas calma que eu vou te falar a pegadinha do Pronamp, tá? Pronamp, rapidamente. Ó, primeiro, taxa é uma taxa muito boa com relação ao mercado de hoje, porque ele é se eu não me engano, é 5 ou 6% ao ano. Mas, se não me engano, taxa Selic. Só que a taxa Selic já deu indícios de mercado que nós vamos ter uma retração dela. Pode ser pequeno? Pode, mas aí diminui. Mas mesmo com a taxa hoje, eu fiz o cálculo até para uma mentorada minha e deu uma média de 1,6 ao mês. Não existe taxa para isso no mercado sem garantia, tá? Sem garantia. Sim. Essa é a palavra que eles falam para te vender o produto. Ok? Você vai ter 6 meses de carência. Vale a pena, Fábio? Vale a pena. Só que eu vou contar uma pegadinha para vocês. Se vocês lerem um contrato, tem uma regrinha lá embaixo que foi colocada nela, que é o seguinte. Se você tiver um exemplo, sei lá, vamos dizer que você tenha 5 funcionários, Lu, certo? 5 funcionários. Certo. Durante as 48 parcelas que você vai pagar, você não pode, junto ao CAGED, que é o que informa teu funcionário, que paga os impostos, você pode demitir seu funcionário. Mas se você tem 5 funcionários na sua empresa, você vai ter que manter 5 funcionários na sua empresa. Então, vamos lá. Se entrar uma recessão, se entrar alguma coisa, se você tiver que cortar algum funcionário e você tiver empréstimo do não vai poder. Não vai poder. Porque você está tendo quebra de acordo. Aí você pode ser sujeito a multa. Aí tem algumas regrinhas lá, que é isso aí eu falo na mentoria, que eu tenho que deixar a pessoa ciente. Sim. E aí o pessoal perguntou, tá, como é que eu faço para resolver isso? Ela falou assim, eu vou demitir as pessoas e aí eu faço empréstimo depois contrato? Eu falei, não, porque se você contratar, ampliar teu quadro ali, um exemplo, eu tenho 10 funcionários numa loja. Se eu colocar 11, 12 pessoas lá e eu demitir, eu preciso contratar outra para colocar. Isso está no contrato do Pronamp. Só que as pessoas pegaram, rolaram direto, clicaram no aceite e tem outras coisas, tá? Que eu vou ser bem sincero, gente, não é errado. Só que é errado você não ler e tá preocupado só com o dinheiro. Sim. Tá? Mas se você pensar como fonte de alavancar, hoje eu posso te falar, o Pronamp, no momento do mercado, hoje é o que ele tem de melhor para as pequenas e médias empresas que precisam fazer fluxo de caixa. Só que não adianta você fazer o fluxo de caixa se você não tiver ou estudado ou uma consultoria por trás para te ajudar a gerir esse dinheiro. Com certeza. Porque senão você vai pegar o dinheiro do Pronamp, vai achar que é para pagar as suas despesas, e aí, a hora que termina a carência, você tem que pagar e, né? É isso. É isso aí. Fábio, olha, muito, muito, muito obrigado. Quanta informação a Ana falou realmente. O Fábio sempre tem as suas pérolas, né? Quanto aprendizado essa noite. Agradeço você imensamente, a Maristela também, de ter cedido aí você para a gente. Muito obrigada mesmo, de coração. Agradecer a todos que ficaram com a gente, interagiram, né, que passaram pela live. Eu vou deixar salva lá no IGTV do MyPetSia e também, né, depois a gente vai também salvar lá no YouTube, no nosso canal, que se vocês não seguem a gente lá,
no MyPetsia do Instagram ou no YouTube, segue a gente, dê o seu like, ativa o sininho, sempre tem conteúdos muito importantes, muito importantes. Pensa só, uma live, né, que a gente teve um grande prazer aí de ter essa noite com o Fábio, com riquíssimas informações, gente. Olha, meu Deus, estou totalmente agraciada. Muito obrigada, Não, Fábio. eu só Deus abençoe agradeço. imensamente sua vida, viu? Muito obrigada mesmo. E, né, terminando a live, quem não segue, né, o Fábio também, quem tiver dúvida, né, tem pessoas aí que falaram que vão te procurar também, né, para mentoria. Eu sempre falo que a mentoria é um investimento no nosso trabalho, né, um investimento no nosso empreendimento. Nunca a gente deve olhar uma mentoria, um curso de um final de semana como um gasto ou como perca de tempo, e sim como investimento no nosso negócio, que ele sim vai fazer a gente chegar ao nosso objetivo, ter né, conseguir enxergar o cliente ideal, que a gente construiu o nosso empreendimento e realmente fazer a diferença nesse mercado. É através, né, desse trabalho, desse investimento. Não, Né? eu E super agradeço agradeço. muito todos aí, né? E já daqui a pouco já fazem um print da live, poste lá no stories de vocês, marque a gente, que a gente reposta também. E passo as palavras para você, Não, Fábio, fazer as legal. suas considerações finais. Então vamos lá, eu quero agradecer a todos que participaram aqui. Mais uma vez, super obrigado pelo convite. Já falei, a hora que vocês tiverem um tema aí, quiserem conversar, pode me chamar aqui, a gente dá um jeito aqui, a gente conversa. Não vou falar que eu peço desculpas, eu peço só um pouco de paciência e agradeço as pessoas que me mandam mensagem. Na grande maioria das vezes é o meu time que trabalha comigo que responde, só que todas as mentorias e consultorias são feitas por mim. Então, tem gente que até esses dias falaram, poxa, mas eu quero fechar, eu estou com o dinheiro e você não quer fazer. Eu falei, calma, filha, não é assim. Tudo que é feito com pressa não dá certo. Verdade. Eu falo assim, eu estou fazendo várias mentorias para a galera porque eu sei do que está acontecendo no mercado, eu estou estudando o mercado. Eu falei, pessoal, eu falo, gente, a gente fica 12, 14 horas não só trabalhando, você fica estudando. Sim. E quando você pega um negócio, eles pensam que é assim, olha, eu vou pegar ali 2 planilhas, vou entregar para a pessoa. Não, você tem que entender o negócio. Para daí, quando eu chego numa consultoria, eu chego parecendo uma metralhadora. Olha, precisa fazer isso, precisa fazer isso, fazer isso, fazer isso, fazer isso, fazer isso. A vantagem dela é que é o seguinte, eu já estou falando que precisa ser feito. É diferente de uma mentoria. Todo mundo pergunta, qual a diferença de mentoria e consultoria? Falei, consultoria eu vou pegar teu problema e te dar o remédio. É isso. Sim. Numa mentoria, eu vou te falar quais são os remédios. E aí você vê qual que se encaixa para você. Que nem isso aqui, a gente colocar não foi uma live, aqui foi uma live. Foi a live. Uma live, é uma aula com live. A live, verdade. Live. Conteúdo de milhões.